Trazer aqui para a nossa conversa o Leandro Stoliar, jornalista, te pedir a gentileza de chegar até aqui. Leandro, jornalista, está com a gente nesta cobertura, conhecedor do Rio de Janeiro. E uma cena como essa, Leandro, você já viu algumas vezes na sua carreira, ou dos sentimentos da família, ou o desespero de policiais que morrem nessas ações, os jovens com a expectativa de vida reduzida, se é que conseguem passar dos 20, 30 anos. Isso aqui é de agora de manhã, os corpos que estão sendo levados para uma das comunidades e as famílias fazerem o reconhecimento e a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, Leandro, bem-vindo aqui ao Live, hein? Obrigada pela presença. Bom dia, Elisa. Obrigado pelo convite. Bom dia a quem assiste o Live CNN. Você falando sobre essa imagem, eu me lembrei da imagem da chacina da Candelária. Não tem como não lembrar, porque foi uma imagem muito parecida, só que com menos pessoas, menos corpos na chacina da Candelária. Aqui tem, pelo que eu entendi, mais de 50 corpos estão enfileirados aí. É uma imagem muito forte. Na chacina da Candelária, ela aconteceu em 93. Eu era pequeno, tinha 12 anos. 93, é verdade. 93. Eu era pequeno, mas acompanhei pela televisão. E hoje, em 2025, a gente não imagina que isso vai acontecer de novo, que vai acontecer algo parecido com isso, né? Muitos anos depois, e a gente se depara com uma imagem como essa. Eu fui repórter. E maior ainda, né? E ainda maior do que o que a gente viu. Maior e pior. E você, por muitos anos, foi repórter no Rio de Janeiro, acompanhou aqui essas rotinas. Eu quero te ouvir, Leandro, até antes a gente vai compreender um pouco mais de topografia, os locais no Rio de Janeiro, aquelas cenas que você viu registradas dos bandidos fugindo e tudo mais. A gente vai compreender tudo. Mas trazendo aqui esse olhar da expectativa de vida, né? Sim. Porque a gente não faz aqui o trabalho de generalizar, porque isso é cruel e não é a realidade de uma comunidade, mas a gente pode dizer que muitas mães em comunidades, quando têm os seus filhos, elas já parem esses seres humanos pensando assim, até quantos anos meu filho vai viver, porque o crime está enraizado nessas comunidades. Isso é importante falar porque a minoria faz parte do crime organizado, como você falou antes, e muitas vezes essa minoria não é da comunidade onde eles atuam como criminosos. Ou seja, não necessariamente nasceram também ali, naquela especificamente. Exatamente. O caso do Doca, por exemplo, Perfeito. Que é nascido na Paraíba, ele é paraibano, mas cresceu na Vila Cruzeiro, que é a maior comunidade da Vila da Penha, do conjunto de favelas da Penha, e cresceu na hierarquia do tráfico e se tornou uma pessoa importante dentro do Comando Vermelho. Ele não é dali, mas ele veio do Nordeste para cá, para o Rio de Janeiro, e cresceu ali dentro da comunidade. Então isso acontece muitas vezes, é muito comum por conta dessa guerra entre facções. Então os grupos de uma facção tentam dominar os pontos de venda de drogas em outras comunidades, acabam conseguindo e por conta disso vão morar nessa comunidade e controlar com mão de ferro aquela comunidade. Então muitas vezes os moradores nem conhecem esses criminosos, mas são obrigados a fazer o que os criminosos mandam que eles façam. Por sobrevivência. Por sobrevivência. E aí, respondendo a tua pergunta, a mãe que tem o filho ali, o maior medo dessa mãe é que esse filho se torne um traficante, porque ela sabe que a expectativa de vida é muito pequena. Eu fui repórter no Rio 15 anos e por muitas vezes eu fiquei preso com traficantes, em algumas comunidades do Rio, inclusive na Grota, no Complexo do Alemão. O traficante mais velho que eu conheci, eu posso dizer assim, tinha 25, 26 anos. 25 anos? Os outros todos, eu já quase levei um tiro de um traficante de 10 anos de idade, armado. Então, assim, não dá nem para chamar de traficante, ele nem sabe o que ele está fazendo ali, é uma criança, né? Mas ele reproduz aquilo que ele cresce vendo. Exatamente, recrutado pelo tráfico. Totalmente, porque às vezes, como é que você vai conseguir fugir sem uma estrutura educacional boa? Enfim, aí a discussão é outra, né? Sem cultura, Exatamente. Sem acolhimento do mercado de trabalho, aí é outra discussão muito grande, né? Que faz com que esses seres humanos acabem mesmo no crime. Onde o Estado não está, o tráfico floresce, né? Toma conta. Toma conta. Você acabou de citar o Doca, e aí a gente já aproveita e mostra aqui para vocês, porque desde então a gente tem dezenas de presos, dezenas de pessoas mortas e alguns focos principais da polícia. E aqui nós temos quem é o Doca, que o Leandro acaba de citar aqui para a gente, é o Edgar Alves Andrade, e além de uma recompensa de R$100 mil, e a gente já vai compreender contigo, Leandro, a importância, assim, qual o tamanho, né, que esse homem ganhou, ou se tornou dentro do crime. Vejam aqui, segurança pessoal. Então, um homem que tinha aproximadamente, né, na verdade, que está sendo procurado, ou até que se prove o contrário, a gente vai ver ainda, né, o que esse DIL, que esta quarta-feira vai trazer para a gente sobre a identidade dos mortos. 70 homens de segurança pessoal.
Como é que funciona isso aqui no Rio de Janeiro, ou diante daquilo que você tem de conhecimento, Leandro? E homens, a gente fala também desses garotos que você está falando pra gente? A gente fala de crianças, adolescentes e adultos. O tráfico ele não tem essa distinção. É claro que os mais velhos, eles ocupam cargos maiores na hierarquia do tráfico e os mais novos tentam subir nessa hierarquia. O que acontece é que o tráfico do Rio de Janeiro, eu diria que do mundo, né, mas principalmente do Rio de Janeiro, dá muito dinheiro. Então, além deles usarem, eles não podem sair da comunidade para usar esse dinheiro. Então, eles usam esse dinheiro dentro da comunidade. E como que eles usam esse dinheiro? Comprando armamento, comprando droga, vendendo droga ali e comprando munição, né? E aí essa droga chega na comunidade, eles vendem, trocam por armamento, e isso vai fortalecendo o crime de alguma maneira, né? O Doca, ele tem 55 anos, ele é um traficante considerado mais velho, bem mais velho do que os outros. Chegou longe, chegou né, longe, diante da expectativa. Por conta dessa segurança. E aí isso é importante falar, por isso que é importante falar da segurança. Ele chegou longe porque ele conseguia se manter seguro dentro do QG do Comando Vermelho, que é o complexo do Alemão, né? Um lugar onde tem a maior força, maior poder bélico de todas as facções do Rio. E aí ele consegue ali sobreviver quando acontecem essas operações, quando acontecem as tentativas de invasão. Então, o Doca, ele investe, não só o Doca, mas todo mundo do Comando Vermelho, eu entrevistei inclusive o Beira-Mar, no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia, eles investem em treinamento de guerrilha. E aí, quando a gente fala em treinamento de guerrilha, a gente está falando de treinamento com armamento, de proteção, de deslocamento, tudo dentro de uma situação de conflito. E aí, no treinamento de guerrilha, a gente pode falar sobre isso, quem já cobriu a operação no Rio sabe disso, quando a polícia entra numa comunidade como o Complexo do Alemão, ela não chega no chefão do tráfico de cara. Tem várias linhas de soldados do tráfico. As barricadas humanas, Tem né? as barricadas humanas, que eles chamam de soldados, que são aqueles traficantes que usam armamentos de longo alcance e os armamentos mais pesados, que a polícia precisa atravessar, nesse caso, matar ou prender, para poder chegar até o traficante, o chefe daquela comunidade ali. No caso, o Doca tinha, segundo uma fonte minha na polícia, tinha pelo menos 70 policiais, 70 criminosos, fazendo a segurança dele no entorno de onde ele estava, muito depois das linhas de soldados. Então, era muito difícil para a polícia conseguir chegar até o Doca antes que ele fugisse. Então, o Doca, ele tem essa informação, eles se comunicam, eles têm tecnologia, tanto que saiu agora que eles usavam drones para lançar bombas. Então, eles vão se comunicando, a polícia está chegando e aí é o tempo dele decidir se ele vai se proteger, se ele vai se esconder ou se ele vai fugir. Nesse caso, segundo a polícia, o Doca fugiu. A gente não sabe ainda se está dentro daqueles corpos que estão sendo retirados lá de cima da comunidade, mas a priori ele fugiu por conta dessa informação que ele recebe muito antes do policial conseguir chegar aonde ele está e nessa proteção toda. Uma grande estrutura, né? Exatamente. E com um armamento muito maior e mais forte do que o da própria polícia. Sim. Né? Aqui é de uma complexidade gigantesca que a gente está falando. R$100 mil, portanto, é a recompensa que estão oferecendo para a captura, para poderem chegar até este homem, Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca, nascido na Paraíba e que ainda criança foi ao Rio de Janeiro, certo, Leandro? Tem uma informação importante sobre o Doca. Opa, sim. Que a polícia tem hoje 20 mandados de prisão contra ele. Ele é investigado por 100 homicídios, inclusive homicídios de crianças e desaparecimento de moradores da comunidade. Ele é indiciado e investigado também, claro, pelo desaparecimento daqueles daqueles 3 meninos de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, que tinham entre 9 e 12 anos, que desapareceram em dezembro de 2020. É um caso emblemático no Rio. Sim. E ele foi indiciado por esse crime também. Então, o Doca, ele é um procurado por isso, um procurado importante da polícia, por isso essa recompensa de R$100 mil por ele. E, para fazer uma analogia, para a gente entender a importância do Doca dentro do Comando Vermelho, essa recompensa de R$100 mil foi a mesma recompensa que o Disque Denúncia ofereceu pela informação sobre o paradeiro do Beira-Mar, em 2000, quando o Beira-Mar fugiu para a Colômbia e foi acusado de se aliar aos guerrilheiros das Farc.